Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a tag IMG ou imagem. Nós já vimos ela no curso, porém não foi dada a ênfase que ela merece. Tá? Nas próximas 3 aulas nós vamos falar sobre mídias. Então nós vamos falar sobre imagens, vídeos e áudios em páginas HTML. Essa primeira aula das mídias vai ser sobre imagens. Tá? Então as imagens elas vão ter aí como atributo o SRC, que é o source, né? É o caminho onde a imagem vai estar no nosso computador, ou também pode ser um link da internet, tá? O alt, que é o texto alternativo, caso essa imagem por algum motivo não carregue, nós vamos simular isso nessa aula. E também o width e o height, que é a largura e a altura da imagem, que podem ser colocados direto no HTML. Porém, é preferível que toda a estilização seja feita pelo CSS, ainda que algumas pessoas coloquem diretamente no HTML, tá? Então o código vai ficar mais ou menos assim, né? IMG, SRC, o nome da imagem, onde ela está, por exemplo. Um texto alternativo, por exemplo, dia ensolarado, e um width de 500px por 500px aí para essa imagem, tá? E vamos ao código aqui. Antes, eu já criei aqui uma pasta dentro da pasta lá do nosso curso, uma pasta chamada mídia, e já coloquei aqui algumas imagens, áudios e um vídeo para nós fazermos as próximas aulas, ok? E lá no index eu vou adicionar mais um botãozinho, né, para a nossa página. Então aqui nós vamos mudar para /mídia, ok? E o nome dessa aula vai ser imagem.html, né? O nome do arquivo, aqui eu vou colocar imagem, ok? E nesta aula aprendemos a utilizar a tag IMG, ok? Salvando, vou segurar aqui o Alt no Windows, é o Ctrl, e criar o meu arquivo. Vou criar a arquitetura básica do HTML5, colocar o título para imagem, vou linkar CSS aí, vou chamar de mídias.css, ok? Que esse arquivo aqui vai valer para nossas próximas 3 aulas. Tá certo? Então vamos aqui ao código. Então eu vou criar 3 imagens, tá? Então a primeira, eu não vou colocar imagem nenhuma para simular que por algum motivo ela não carregou, tá? E aqui no alt, que é o texto alternativo, eu vou escrever assim, ó, texto alternativo quando a imagem não carrega. Ok? Então, no caso, vai aparecer esse texto porque eu não estou apontando nenhuma imagem, então o navegador entende que a imagem não foi carregada e por esse motivo ele deve exibir o texto alternativo. Tá? Vou colocar aqui 2 quebras de linha e vou inserir a próxima imagem, que vai ser a coding.svg, tá certo? E, de novo, vou dar 2 quebras de linhas e vou adicionar outra imagem, que agora vai ser a HTML_code, tá? Vamos salvar e testar lá no nosso index, ok? Olha lá, já carregou a imagem. E aqui, ó, vejam que o primeiro já funcionou, né? Que ele não carregou a imagem e colocou aqui, ó, texto alternativo quando a imagem não carrega. E já colocou as 2 imagens, agora vamos estilizar essas imagens. Como eu disse, nós já poderíamos colocar tanto a largura quanto a altura aqui, tá? Então vou dar um exemplo a vocês, ó. Vou colocar uma largura de 200px por uma altura de 200px também, tá? Salvando e testando aqui, vai ficar assim. Porém, não é o ideal. Seria melhor que nós estilizássemos essas imagens via CSS, ok? Então vamos criar aqui o nosso arquivo CSS, né? Vou segurar o Alt e clicar, e ele vai criar para mim o mídias.css, tá? Então, antes de mais nada, eu vou estilizar aqui o nosso body. Vamos colocar um font size de 30 pixels, ok? E aqui nós vamos estilizar nossas imagens, tá? Então, vou colocar aqui IMG e vou colocar uma largura de 200 pixels e uma altura de 200 pixels também. Tá? Então, a segunda imagem, que ela não estava com estilização, a partir de agora ela pega a estilização. Tá? Eu vou até mudar aqui, vou deixar 300 por 300 para a gente saber qual está com a estilização via HTML e qual está com CSS. Porém, vejam só o que vai acontecer. As duas vão ter o tamanho 300 pixels, tá? Porque o nosso CSS vai sobrepor essa configuração que nós fizemos aqui antes, ok?
Então, se vocês lembram lá da ordem de precedência, o CSS que ele está no arquivo externo, ele tem mais força sobre esse do HTML. Ok? Então vamos deixar assim. E nessa imagem aqui, eu vou colocar um ID, por exemplo, imagem com borda, tá? Só para mostrar para vocês que nós também podemos colocar bordas nas nossas imagens, tá? Imagem com borda, tá? Vou colocar aqui uma border dotted, que é aquela pontilhada, red e 5px, tá? Só para vocês verem, vai ficar bem feio, mas é um efeito que, se soubermos combinar com as imagens, fica bacana, tá? Então essa foi a nossa aula sobre imagens. Então vocês viram aqui para que serve esse atributo out aqui do nosso HTML, ok? E quando a imagem não é carregada, ele fica esse símbolo aqui de imagem quebrada e carrega um texto alternativo para as nossas imagens, caso elas não carreguem. Também mostrei para vocês que é possível colocar a borda nas nossas imagens, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula.